Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando o ser humano nasce e começa a deixar de ser criança, ele começa a ter que tomar as suas decisões. Isso é na vida de todo mundo. Tem que tomar as suas decisões, porque até enquanto é criança, até a salvação é garantida. Mas deixou de ser criança, aí entra na etapa das decisões. Dali para frente, tudo que fizer é baseado em decisões. Decisões acertadas, consequências maravilhosas. Decisões erradas, tragédias e desgraças terríveis. Isso é claro. Isso é desde que Deus criou o mundo. Está aí. Desde que Deus criou o mundo, Adão tomou uma decisão. Eva tomou uma decisão. Eva deu ouvido à serpente. Adão tomou uma decisão: dar ouvido a Eva. Uma consequência terrível para os três. Todo mundo que toma decisões erradas vai pagar o preço daquela decisão errada. Até quando? Até onde? A gente não sabe. Mas que vai vir o julgamento de Deus e um preço vai ser pago, isso é certo. Mas Jesus, ele disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, aqui é Deus falando, Jesus falando, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Está aí uma coisa raríssima de você encontrar na vida dos seres humanos. Porque as coisas às vezes se apresentam na nossa frente de uma maneira tão clara, tão óbvia, tão assim acertada, que você diz assim: não, eu vou fazer, porque não tem como eu errar, não tem como dar certo. E a pessoa que está te ouvindo, ela também começa a analisar a questão, o fato, cerca por todos os lados e fala: realmente, não tem como dar errado. Não tem como não ser uma coisa dessa da vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa. Mas a minha vontade também é boa. Eu estou com um desejo bom. Só que a vontade de Deus é perfeita. Só Deus é perfeito. E é agradável. Vê que o agradável vem depois da perfeição. Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito e realmente vai te agradar. E não vai te trazer consequências ruins. Não vai. Por quê? Porque veio do Deus perfeito aquilo que é agradável. O ser humano, ele te agrada de manhã, te trai de tarde e te arrebenta, até te mata de noite. Repara bem. A mesma mão que está se estendendo para te agradar é a mesma mão que vai se estender para te tacar perto, para te acusar. Esse é o ser humano, mas Deus não. Quando Deus vai agir na tua vida pela vontade dele, com a tua permissão, quando você quer pelo teu livre-arbítrio a vontade de Deus, o que for perfeito na tua vida, e só perfeitamente vindo de Deus, vai te ser agradável e não vai ter interferência nenhuma. Então tem um mistério extraordinário na vontade de Deus. Quer ver? Quando Pedro, Paulo, Tiago, João, Barnabé, Silas, Judas, José, agora no Antigo Testamento, José, Josué, Elias, Eliseu, quando todos esses homens, entre outros, mulheres também, servos e servas de Deus, se entregavam a Deus, eles confiavam tanto na vontade de Deus, que nem mesmo diante da morte, eles tomavam outras decisões para tentar escapar.
Pô, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante do rei Nabucodonosor, e o rei falou: eu vou mandar tocar o instrumento. É verdade que eu mando tocar e vocês não se prostram? É sim, é verdade. A gente não vai se dobrar diante da imagem que tu levantou, nem vamos nos prostrar, nem adorar. Homem de Deus falando a verdade, não é verdade? É verdade. Não, vou mandar tocar de novo. Naquele intervalo eles poderiam pensar, né? Pô, se a gente não se dobrar, ele vai mandar matar a gente. E agora? Só que quem confia na vontade de Deus não anda pelos seus próprios pensamentos, anda pela palavra que sai da boca de Deus, que é abominação se curvar e se dobrar diante de qualquer imagem de escultura. Então aqueles homens falaram: pode mandar tocar, não precisa dar tempo a pensar não, a minha decisão é fazer a vontade de Deus. Não preciso descer até a minha vontade para pensar no que eu poderia fazer. Isso é que é realmente entregar a vida na mão de Deus. O que muita gente fala por ouvir os outros falar, mas não sabe o sentido daquilo que está falando. Olha, vou mandar acender a fornalha, acende 7 vezes mais. Pegou os homens mais fortes do exército, usa as capas deles e os chapéus dele, amarra eles todinho, bem amarrados, e joga lá dentro. Eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão, da minha fornalha. Ele viu lá dentro da fornalha um quarto homem aparecer, semelhante ao Filho dos Deuses Santos, como está escrito, andando com eles soltos. Quem está na presença de Jesus não vai ficar preso por nada, no meio do fogo, sem pressa de sair lá de dentro, que quem está na presença de Jesus não quer sair nunca. Eu tenho certeza dentro do meu espírito, embora a Bíblia não mostre escrito ali para mim dizer, está escrito aqui, mas pela interpretação do texto, eu tenho certeza, a minha fé me garante essa certeza, que eles só saíram de lá na hora que Jesus falou: vai, pode ir, vai. E Sadraque e Mesaque, servos do Deus vivo, vem para fora. Vou embora. Jesus, estou indo. Não, quem está na presença de Jesus não sai correndo. Quem está na presença de Jesus espera que Deus tenha a palavra certa, na hora certa, no momento certo, para que tudo aconteça e para que você se mova. Eu tenho certeza que eles só saíram lá de dentro. Glória a Deus. Não foi porque ele chamou, foi porque Jesus falou: Glória a Deus. agora vai. E não saíram correndo, calmamente. E eles viram que fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Porque ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas, ele vai explicar quem? Mas, explicação: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, ponto. Acabou o versículo, ponto. E eles viram a vontade de Deus. Glória a Deus. Pedro, Atos capítulo 12, não blasfemou em nenhum momento quando foi preso. Prenderam ele com 3 portas, a última do pátio de ferro, amarraram lá dentro com corda, com corrente no pescoço, nas mãos, nos pés, dentro de um tronco, dentro da cadeia, e botaram 4 quaternos de guarda para vigiá-lo. Que perigo aquele homem representava para aquelas lideranças malignas daquela época, porque onde ele andava, o Espírito Santo estava com ele. Glória a Deus. Quem tem o Espírito de Deus representa um perigo para as obras do diabo. Tu não vê Pedro blasfemando, reclamando, murmurando, se queixando, se cobrando, se analisando? Estava esperando, porque mesmo dentro da cadeia ele estava na presença de Deus. Aleluia. E aí Deus mandou um anjo lá dentro. Você já conhece o desfecho da história. Glória a Deus. Tocou nele, caiu as correntes, as portas foram se abrindo, e a última do pátio, a mais pesada de ferro, se abriu sozinha. E os guardas adormeceram. Guarda 7 coisas nessa hora que você tem que aprender pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus tu não erra nunca. Amém. Número 2, pela vontade de Deus tu nunca terá derrota. Aleluia. Número 3, pela vontade de Deus tu vai ver o impossível te acontecer. Glória a Deus. Número 4, pela vontade de Deus é certo que tu cantará o hino da vitória. Glória a Deus.
Número 5, pela vontade de Deus não tem porta que ficará na tua frente, nem barreira que conseguirá te deter. Glória a Deus. Número 6, pela vontade de Deus, Deus faz o impossível acontecer diante dos teus olhos e maravilhas extraordinárias. Glória a Deus. E número 7, pela vontade de Deus, você vai conseguir, de fato, agradar a Deus. Amém. Homens que tu vê na Bíblia que confiaram em Deus em tal ponto, de tal maneira, que agradaram a Deus porque quiseram fazer a vontade de Deus. Enoque foi arrebatado. Aquele homem andou com Deus. Ele agradou a Deus de tal maneira, fez a vontade de Deus de tal maneira, que Deus tomou ele para si. Elias, arrebatado numa carruagem de fogo. Moisés, também arrebatado. Porque a prova disso é que ele apareceu no monte lá da transfiguração. Se ele tivesse passado pela primeira morte, ele não poderia ter aparecido ali. Apareceu ele, Moisés e Elias, lá no monte, junto com Jesus. Homens que olharam para Deus pela fé na sua palavra e falaram assim: eu me entrego mesmo a Jesus. Quer seja pela vida, quer seja pela morte, que seja feita a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Amém. Eu não quero andar na minha vontade, eu quero andar na vontade de Deus. Eu não quero andar pelas minhas vistas, eu quero andar pela vontade de Deus. Amém. Aí dizem lá, homens dos quais o mundo não era digno deles. Atos, você vai ver isso escrito. Homens que o mundo não era digno deles. Eram santos homens de Deus, que quando eles se reuniam em oração, desejosos de obediência e cumprir os desígnios de Deus, a sua vontade, o céu se abria diante da cabeça deles. Mas se abria mesmo. Tanto é que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai, pronto a me receber. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, claro, porque só quem anda com Deus, quem faz a vontade de Deus, é que vai ver coisas que os outros não vão ver. Aleluia. Glória a Deus. Andando pela vontade de Deus, tu vê coisas que os outros não vão ver. Amém. A saída Deus te mostra onde ninguém enxerga. Como escapar disso? Como vai ser isso? Deus, ele abre a porta e te mostra por aqui. Vinde após mim, está escrito: todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ainda diz que ele vai tirar o teu jugo pesado e botar o dele que é leve. O teu fardo é pesado, vai colocar o dele que é leve. Tudo isso acontece quando? Como? Quando eu começo a desejar fazer a vontade de Deus. E como é que eu passo a fazer a vontade de Deus? É eu vivendo realmente pelo que a Bíblia diz. E quando é que eu sei que eu não vou estar fazendo a vontade de Deus? É quando eu for fazer alguma coisa que eu sei que vai ferir o meu Deus. Aquela frase que a Cristina disse, né, que viu em algum lugar, eu achei fantástico. Não deixe de pecar pelas consequências que o pecado te possa trazer, mas não peque para não ferir o coração de Deus. Não entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Esse tem que ser o nosso desejo. Nós temos um amigo íntimo que mora dentro de nós. Ele é tão íntimo que ele mora dentro de nós. É o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Ele mora mesmo dentro de nós. Ele é vivo, ele fala, ele quer te ouvir, ele quer conversar contigo e ele quer te ensinar a ouvir a voz dele, a você entender quando é ele que está falando. Porque às vezes tem um monte de vozes que te cercam no dia a dia, quer ver? Tem as vozes do teu próprio pensamento, tem as vozes dos teus vizinhos, que você tanto dá ouvido e perde um tempo terrível. Tem as vozes da tua parentela, que às vezes não vai te ajudar em nada. Tem as vozes do marido, as vozes dos filhos, as vozes da mulher, as vozes do pai, da mãe, as vozes do chefe no trabalho, do colega de trabalho, do professor da faculdade, da professora, da prima, do primo. Olha quantas vozes te cercam nos dia a dia. E essas vozes ficam aí, ó, rodeando a tua cabeça, ficam atormentando os teus pensamentos,
Feche os teus olhos e peça a Deus que te limpe de qualquer outra voz e que permaneça dentro do nosso ser somente a voz do Espírito Santo de Deus. É a voz dele que faz a diferença em nós. É ouvindo a voz dele que Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. Essa é a voz que nos interessa. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu guardo uma coisa que minha avó me disse, eu guardo até hoje uma coisa que meu pai me disse, eu guardo até hoje uma coisa que uma mulher me falou, que um homem me falou, que um vizinho me falou. Está guardando coisas, vozes dentro de você que não vão te trazer vida, que não vão te trazer efeito de poder, de unção. Mas guarde a voz do Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Deseja ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando ele fala, você vai dizer: eu não esqueço até hoje quando Deus falou comigo naquele dia. Eu não esqueço até hoje quando eu ia naquela situação e o Espírito Santo me falou, me avisou, eu mudei o caminho por causa da voz do Espírito de Deus. É isso que tem que estar dentro de nós. Então, fazer a vontade de Deus é o que vai te mostrar que tu vai entrar no reino dos céus, segundo o que Jesus deixou escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então vamos aprender, desejar e realmente viver de acordo com a vontade de Deus. Eu vou fazer alguma coisa agora, peraí. Não, isso vai contrariar o que diz a Bíblia. Contrariando o que diz a Bíblia, eu estou contrariando a vontade de Deus. Eu vou me juntar naquele grupinho ali para falar da vida de alguém. Não, a Bíblia diz no Salmo número 1 para mim não me assentar na roda dos escarnecedores. É bem-aventurado quem não anda nesse meio. Eu não vou me assentar não, eu vou me afastar. Eu não quero participar disso. Eu quero sentar com aqueles que estão falando das coisas do alto. Isso faz uma diferença extraordinária na nossa vida. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca. E o que vai te edificar também é aquilo que está saindo da tua boca. Vai edificar a tua vida. Quem aqui já falou uma frase bíblica, ou uma frase que Deus revelou e sentiu uma unção na hora que estava falando? Quem já viveu isso? Olha aí quantos, olha quanta gente. E quem já sentiu uma unção, um poder, um gozo, fazendo uma fofoca da vida do outro? Quem já sentiu? Não tem. Claro que não. Não existe isso. O Espírito Santo não compactua com isso. Então vamos falar daquilo que vem do alto, porque é para lá que a gente está indo. Vamos entrar nas mansões celestiais dentro de pouco tempo. Vamos receber um novo corpo, semelhante aos anjos, seremos espírito. Uma pedrinha branca com novo nome, tudo isso está escrito. Sentaremos no trono que Jesus está sentado, como ele disse que venceu. E o Pai deu que ele se assentasse no seu trono. O que vencer sentará comigo no trono que eu estou assentado. Olha só. Vamos morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém que João contemplou em Apocalipse, descendo adornada da parte de Deus, que já está preparada antes da fundação do mundo para aqueles que forem fiéis até a morte receber a coroa da vida. Tem uma coroa te esperando, tem um trono te esperando, tem vestes novas te esperando. Tem um lugar que lá não tem noite, porque o Cordeiro é a lâmpada da cidade, está escrito, te esperando. Olha quanta coisa gloriosa! E o inimigo das nossas almas sabe disso e quer te tirar desse caminho. Então, já que a gente falou de vozes, não dê ouvido às vozes do diabo, nem dos mensageiros dele. Dá ouvido somente à voz do Espírito de Deus. Amém. E que o Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.